Oi pessoal, tudo bem? Decidi filosofar um pouco no vídeo de hoje. É algo que me cativa muito e eu espero poder cativar vocês com esse conhecimento, agregar de fato para a sociedade, para você que está vendo. E então eu decidi trazer ideias assim que moldaram quem eu sou hoje, que moldaram meu caráter e que podem mudar a tua vida também, podem mudar para melhor. Sendo bem sincero mesmo. Hoje existe um Felipe totalmente diferente de anos atrás e devo em parte a essas ideias. Então, começando ali na Grécia Clássica, inclusive esse vídeo não só vai aumentar teu repertório, como também vai te preparar mais para Enem, vestibulares, porque vão ter conhecimentos aqui que vão ali agregar, né, valor pro Enem, principalmente. Então, começando ali da Grécia Clássica, nós temos os filósofos pré-socráticos, que lidavam muito com a questão do cosmos, e nós temos Sócrates, que rompe com essa tradição, e nós dizemos que o Sócrates ele traz a filosofia do céu para a terra, porque os filósofos anteriores eles estudavam a natureza e tudo, buscavam, né, a arqué, e Sócrates já vai romper com essa visão e ele vai procurar entender o que é justiça, o que é amor. E nesse caminho ele tem uma história muito interessante que eu vou contar para vocês agora sobre o homem mais sábio de Atenas. Certa vez o oráculo de Delfos perguntaram para ele assim: quem é o homem mais sábio de Atenas? E o oráculo respondeu: é Sócrates. Sócrates, quando soube disso, ele ficou: não, mas não sou eu. Existem outras pessoas mais sábias. Ele foi nessas outras pessoas pra conversar, né? Pra entender, tipo, não, tem gente mais sábia do que eu. Só que conversando sobre os mais variados temas, ele percebeu que aquelas pessoas de fato não tinham certeza do que estavam falando, sabe? Quanto mais aprofundava, menos elas conseguiam manter a linha de raciocínio. E Sócrates então percebeu que ele não era mais sábio por conhecer mais. Ele era mais sábio por reconhecer o tamanho da ignorância dele, por saber que ele nada sabia. Existe aquela famosa frase, né? Só sei que nada sei. Não lembro se de fato ele falou isso ou se é uma frase atribuída a ele, alguma coisa assim. Mas é muito associado a ele hoje em dia. E de fato, a sua obra ali ele expressou, né? Ele particularmente não escreveu a obra assim. Tipo, a gente só tem acesso ao que Sócrates espalhou assim por causa de um dos discípulos, que é o Platão. A gente já vai falar dele. Mas o Sócrates, então, ele ele expressa essa ideia assim de que ele não, de que ele sabe muito pouco, de que ele reconhece o tamanho da ignorância dele. Inclusive tem uma frase dele, essa é real mesmo, eu só não vou lembrar exatamente como é que é, mas que o homem sábio não é aquele que sabe mais, mas é o que reconhece o tamanho de sua ignorância. Algo assim. E tem uma frase também, essa é do Friedrich Nietzsche, é outro filósofo já mais muitos séculos depois, eu acho que do século XVIII, se não me engano, não, XIX. No século XIX, o Friedrich Nietzsche ele tem uma frase que diz o seguinte: não existem verdades absolutas nem fatos eternos. E isso só reforçou para mim, assim, nos últimos anos, me fez derrubar um monte de certezas absolutas, verdades que eu tinha, que eu carregava. Porque na adolescência eu era muito apegado a essas verdades. Eu achava que, pá, eu sei como funciona, sei como melhorar ele, só me escutarem, sabe? Então eu brigava. Eu brigava com familiares, brigava, tipo, claro, eu não sou do tipo, assim, explosivo. Mas batia de frente, assim, meu pai, enfim, nessas questões principalmente políticas, assim. E hoje eu percebo assim, nossa, como eu tava errado, né? Hoje muitas opiniões minhas mudaram. E, tipo, e eu reconheço que eu posso estar errado, eu tenho as minhas opiniões, minhas convicções, mas eu posso estar errado, eu não tenho certeza, verdade absoluta.
E então é um valor muito importante para mim carregar essa incerteza. Tipo, eu sou uma metamorfose ambulante, como diria Rolf Seixas. Partindo então para um dos discípulos de Sócrates, que é o Platão. Platão, inclusive, escreve, né, a obra de Sócrates. E a principal ideia, assim, pelo menos para mim, que eu particularmente gosto, é o mito da caverna. O mito da caverna de Platão. Imagina que eu e tu, a gente está preso numa caverna, olhando para o fundo dela, para a parede ali, e atrás de nós tem uma fonte de luz, lá na entrada da caverna, assim, iluminando essa parede. E na frente dessa fonte tem pessoas passando, objetos, e acabam projetando sombras, né? Para nós, que a gente está acorrentado ali, preso, só pode olhar para aquela parede, para nós aquelas sombras são verdade, são a realidade. A gente não tem acesso a mais nada. Mas agora digamos que tu consiga se libertar, soltar das correntes, assim, tu começa rastejando, tá muito tempo preso ali, tu vê a luz ali no fim do túnel, aí tu segue ela, aí quando tu chega lá tu já tá caminhando, assim, tu já tá melhor, aí tu vê aquela imensidão, aquela realidade, tu vê como tudo é maravilhoso ali, sabe? A vida simplesmente ela não é boa nem ruim. E por esse fato eu acho ela maravilhosa, sabe? E tá, tu descobre a verdade, descobre que a realidade é outra. E aí tu volta querendo me ajudar. Eu tô ainda preso ali na caverna, eu não parei de ver aquelas sombras. E aí tu pensa, pá, eu vou lá contar pro Felipe, que sou eu. Vou contar a verdade, descobrir a realidade, né? Descobrir verdades e tudo. Verdades não é uma boa palavra, né? Descobrir descobrir mais sobre o mundo. E aí tá, tu volta e fala comigo e eu debocho da tua cara. Tipo, tu tá louco, meu. Não viaja. Isso aqui é a realidade, essas sombras são a realidade. E aí eu fico preso ali. Mas tu conseguiu acessar uma realidade maior, assim. Então, essa história dá pra fazer um paralelo com a vida de Sócrates. O Platão acompanhou ali até o fim da vida do seu mestre ali, do Sócrates. Acompanhou sua história. O Sócrates, né, ele tinha a questão do questionamento socrático, da maiêutica, o parto de ideias, né? Então, Sócrates iria nas pessoas ali em praça pública, assim, e questionava, sabe? O que é justiça? E aí a pessoa dava uma resposta, mas aí o Sócrates entrava com outra pergunta. Ele ia perguntando, assim, até que a pessoa, tipo, pô, sabe que eu não sei? Tipo, a pessoa perdia a certeza ali, digamos assim. Mostrava pra pessoa que ela não sabia, no fim das contas. E Sócrates vai ficar muito famoso por isso, inclusive, né? Só que o Sócrates vai acabar sendo condenado por falsas acusações, né? Vão criar acusações tipo introduzir novos deuses, corromper a juventude. E ele vai acabar sendo condenado à morte. Inclusive ele teve chance ele de, se não me engano, se desculpar e tudo mais, mas ele não voltou atrás. Não, pelo menos ele teve chance de fugir. Acho que foi isso. Teve chance de fugir, mas ele decidiu não fugir. Inclusive, pessoal ali tentando convencer ele a fugir, né? Mas ele aceitou o destino dele, ele foi condenado à morte por veneno, ele tomou cicuta e entrou para a história. Então, sobre Platão, essa história do o mito da caverna, assim, a gente pode interpretar de várias formas, assim, né? E a principal delas é de que as coisas podem não ser o que parecem. Tipo, existe uma realidade muito maior que a gente não tem acesso, sabe? Então ela só reforça aquela ideia do, do Sócrates. E também esse mito introduz aquela ideia do mundo das ideias, do Platão, que é extremamente famoso e às vezes aparece no Enem, em vestibulares, de que existe o nosso mundo material aqui, que não é perfeito,
Então, por exemplo, né, estou sentado numa cadeira. E existe um mundo das ideias, onde essa cadeira é perfeita, onde eu consigo acessar, onde existe a forma de uma cadeira perfeita, digamos assim. Logo depois a gente vai ter o Aristóteles, que foi discípulo de Platão, e o Aristóteles ele já vai romper com essa ideia. Ele vai dizer que não existe uma forma perfeita, não existe um mundo das ideias. Então o Aristóteles vai romper bastante, né, com o Platão. O Aristóteles eu admito que não é um dos meus filósofos assim preferidos, mas falando um pouquinho, né, sobre as contribuições dele, que foram muitas assim para a ciência, questão da biologia, né, ele que cria, por exemplo, as ordens, famílias, né, ele começa a catalogar, digamos assim. Famílias eu não tenho certeza, mas as ordens, assim, ele cria na biologia, ele estuda ali diversas questões, né. Uma coisa que eu acho bem interessante é o telos, chamado telos, que em grego significa ali finalidade. O Aristóteles ele vai constatar que as coisas têm uma finalidade, um telos. Então, por exemplo, a finalidade de um navio é navegar. Só que qual é a finalidade do ser humano? Para que a gente existe? E aí, por exemplo, pode pensar, sei lá, eu quero... Minha vida, assim, gira em torno de dinheiro. Vamos supor. O dinheiro, ele é um meio, ele não é um fim em si mesmo. Tu quer dinheiro para outra coisa, tu quer dinheiro para mais conforto, mais prazer. E perceba que todas essas coisas... eu quero ter mais prazer. Tá, mas para que prazer? A única coisa que não é um meio, mas é um fim em si mesmo, a gente quer aquilo porque quer, porque aquilo é bom. É a felicidade. É eudaimonia, né? Em grego. Então, a gente deu uma passada geral aqui pela filosofia grega ali, os três grandes filósofos, mas dá para aprofundar em outros vídeos, com certeza. Só esses três filósofos dá muito mais tempo de estudo, assim. Tem os pré-socráticos, tem também tem outras escolas de filosofia que vêm depois também, os estoicos, o cinismo, se não me engano, o hedonismo também. Então, e tem muito mais filósofos assim que eu gostaria de trazer as ideias assim que moldaram quem eu sou hoje. Mas vai ficar para outro vídeo, porque esse vídeo aqui já está ficando um pouquinho longo. Então é isso, eu espero que tenham gostado. Deixe seu comentário, sua curtida. Se inscreve no canal, que é um grande motivador aqui para eu continuar produzindo conteúdo. E é isso aí, espero que tenham gostado de coração. Um beijo.